Convosco, Marco Aurélio, o exercício 3 do módulo 1. Solicita que defendamos uma tese a respeito que se há ou não contradição no discurso do apóstolo Paulo ao apelar para as boas obras realizadas pelos gentios por motivo da sua consciência e ao contender pela depravação total dos judeus e gentios igualmente. Nos dá por base para o exercício os capítulos 2 e 12, de 12 a 16 e 3 de 9 a 20, ambos da carta de Paulo aos Romanos. Vamos aos textos bases. Romanos 2, de 12 a 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo também são lei, os quais mostram a lei, a obra da lei escrita em seus corações, testificando igualmente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O texto de Romanos 3, de 9 a 20 diz: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que defenda, que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A resposta para essa questão é que não há contradição nos discursos de Paulo, pelo contrário, ele faz um link perfeito ao ressaltar a culpabilidade de todos diante de Deus. Ressalta que o juízo de Deus é imparcial. E o contexto é um julgamento e condenação de todos diante de Deus. Paulo está dizendo que os homens serão julgados de acordo com a iluminação que tiveram, quer judeus, quer gentil. Ou seja, Deus que conhece os corações e as consciências há de julgar os homens igualmente, pela forma com que reagiram às suas situações morais e naturais. Os homens são julgados segundo a iluminação que tiveram, e não segundo a iluminação que não tiveram. Ressalta que aquilo que aguarda os judeus é uma condição ainda pior, visto que a sua condenação está pronunciada em sua própria lei, na lei que eles mesmos defendem, e não segundo as condições naturais. Tanto judeus como gentios terminam indesculpáveis, por absoluta incapacidade de cumprir qualquer tipo de lei, seja a lei de Moisés ou seja a lei da sua consciência. Tanto judeu como gentil têm igual necessidade da graça divina atuando sobre eles. O que está escrito na lei aplica-se ao povo da lei. O texto bíblico diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele quer nos ensinar qual é o papel da lei. E o que ele nos diz é que a lei pode sondar os corações humanos e fazer diagnóstico da doença, mas não tem poder para curar essa doença, endireitando o coração do homem. E entenda como por doença o pecado.
A lei expõe o pecado do homem, mas não pode fazer nada para curá-lo. Então, os judeus, como também os gentios, têm de se confessarem moralmente impotentes contra o pecado. Se existe alguma esperança para qualquer um dos dois grupos, terá que ser achada na misericórdia de Deus, e não em alguma reivindicação ou atitude que os homens possam fazer diante de Deus. À vista do fato do pecado universal, o caminho para aceitação por parte de Deus, em razão de nossas obras de justiça humana, está totalmente fechado. Só há salvação pela obra de Cristo e pela fé em que seu sacrifício foi suficiente para aplacar o juízo ou a ira de Deus. A fé não anula a lei, e a lei não vive sem a fé. Esse foi o exercício. Agradeço, que a paz seja convosco.